Então vamos lá falar sobre resistência e resistores. Bem, falamos na aula anterior sobre corrente elétrica, onde a corrente elétrica nada mais era do que um movimento ordenado dos portadores de carga em um condutor. Bem, mas esta mobilidade dos portadores de carga por um condutor, muitas vezes dentro desse condutor existem algumas imperfeições, que faz com que esses portadores de carga não tenham uma facilidade muito grande em se mover dentro dele. Bem, com isso, a definição do que seria uma resistência é a dificuldade de mobilidade. Primeiro é a dificuldade de mobilidade que esses portadores de carga têm ao percorrer um determinado material, seja ele um condutor, seja ele um isolante, seja ele um semicondutor. Então, resistência elétrica é a dificuldade que os portadores de carga encontram ao se mover, ou seja, ao percorrer um certo material. Esta resistência, ela vai de encontro que a gente vai falar daqui a pouco, como é que esses portadores de carga, de forma ordenada, podem se movimentar por um condutor. Num circuito elétrico, que é o que a gente quer estudar, a representação da resistência ou do resistor, que é o material que possui certas resistências, ela vai ser definida de duas formas. Uma delas, ele pode aparecer assim, representado pela letra R maiúsculo, ou ele pode aparecer assim no circuito. Então, de uma forma ou de outra, essa é a nossa representação de resistor, ok? Bem, onde nós vamos aplicar isso? Em 1827, um físico, ele, através de experimentos, pôde observar duas leis que iriam definir um resistor através de sua resistência, que são conhecidas como as leis de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, que um condutor mantido a temperatura constante apresenta uma razão entre a DDP, que foi colocada sobre ele, e a corrente elétrica. E esta razão sempre era apresentada de forma constante. Esta lei, ela ficou conhecida como a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela especifica para a gente a relação entre DDP e corrente elétrica que um determinado resistor, que um determinado material suporta. Quando é feito o experimento para um certo tipo de material, quando era variada a DDP sobre ele, aparecia uma corrente elétrica de forma proporcional. Ou seja, aparecia uma reta. Todas as vezes que você tiver um material, um condutor, e este condutor, este material, ele apresentar uma configuração de DDP em função de corrente desta forma linear, esse material é conhecido como resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que tem a característica linear, ok? Característica linear, resistor ôhmico. Esta representação, de segmento de reta forma um certo ângulo alfa com a corrente elétrica, onde era observado sempre que a tangente desse ângulo era constante. E esta constante é a que ficou conhecida como resistência elétrica desse resistor. Como consequência, a relação entre a DDP
entre os terminais do condutor pela corrente elétrica que ele suporta era dado como sendo a resistência elétrica. Por isso que a lei de Ohm ela especifica a seguinte equação: a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, maior a DDP. Quanto menor a corrente elétrica, menor a DDP, ou seja, DDP e corrente são diretamente proporcionais. Ok? Então, a unidade da resistência elétrica, a unidade no sistema internacional, ela vai ser dada da seguinte forma, não é? É o volt por ampere. Volt por ampere, em homenagem ao físico que fez os primeiros experimentos sobre isso, é conhecida como Ohm, representado pela letra grega ômega. É o Ohm. Então, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, dado pela letra grega ômega. Já a segunda lei de Ohm, ela especifica o seguinte para a gente, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área do resistor. Ou seja, se você tiver um resistor, quanto maior o seu comprimento, maior será a sua resistência, e quanto maior a sua área, menor será a sua resistência. Isso foi através de experimentos. Mas a relação de proporcionalidade entre a resistência, comprimento e a área da seção reta transversal é o que foi conhecido como resistividade. A resistividade de um material é o que vai determinar a relação entre a sua resistência, o seu comprimento e a sua área. Ou seja, a resistividade é uma propriedade intrínseca do material. Cada material possui uma resistividade elétrica, ok? Assim como a gente, quando estávamos estudando termodinâmica, tinha-se uma resistividade térmica. Então, todo bom condutor de calor é um bom condutor de eletricidade, tá bom? Então, esta é conhecida como a segunda lei de Ohm para a resistência. A segunda lei de Ohm é definida como sendo R igual a resistividade, o comprimento do condutor dividido por sua área. E como ficaria um desenho desse tipo? Ficaria assim. Você tem aqui, por exemplo, um condutor cilíndrico, supondo aqui um condutor cilíndrico, tá ok? Onde esse condutor ele possui um certo comprimento, certo? Além disso, você tem, certo, a corrente elétrica passando por ele. Então, se a gente faz um corte, ele possui uma certa área de seção reta transversal à passagem dessa corrente elétrica. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem esta relação de comprimento e área, o tipo de material também vai nos fornecer a relação para o cálculo da resistência elétrica. Tá bom? Então, vamos lá. A resistência é a resistividade vezes o comprimento pela área. A unidade da resistividade, ela é medida, a resistividade, ela será medida em Ohm vezes metro. Já que o comprimento, ele será medido em metros e a área será medida em metros quadrados. Organizando aqui as ideias, a resistência fica justamente igual a Ohm. Tá ok?
Beleza. Temos duas observações a fazer sobre essas duas leis de Ohm. A primeira é que nos metais a resistividade aumenta com o aumento da temperatura. Como nós acabamos de falar, resistividade elétrica e resistividade térmica, elas são análogas. Um bom condutor elétrico é um bom condutor térmico. Então, a resistividade ela tem uma relação com a temperatura. Ela aumenta ou diminui com a temperatura. E é dada pela seguinte expressão. Ρ em função da temperatura é igual à resistividade inicial desse material, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Olha só, essa expressãozinha aqui relembra a dilatação térmica. Dilatação térmica, que não deixa de ser verdade, né? Se ele tem um certo comprimento, uma certa área, se variarmos a temperatura, vai variar também o seu comprimento, as suas dimensões. Variando as suas dimensões, você também vai variar as suas propriedades térmicas e a sua propriedade elétrica, que nesse caso é a resistividade. Por isso que a resistividade ela varia com a temperatura. Bem, quem seria este alfa? Este alfa é o coeficiente de temperatura do material, que nós chamamos de coeficiente de dilatação. Que é medido em graus Celsius a -1, que nós comentamos sobre isso daí quando estávamos estudando termologia, ok? Esse é o primeiro fato. O segundo que nós temos é sobre a condutividade elétrica, ou seja, a condutividade elétrica, representado pela letra grega sigma, é o inverso da resistividade. Rho, né? Rho. Então, o que é que vai acontecer? A condutividade é o inverso da resistividade. Quanto mais resistivo for o material, menos ele vai conduzir eletricidade. Quanto menos resistivo for o material, mais ele vai conduzir eletricidade. Então, a condutividade ela tem por unidade o inverso da resistividade, ou seja, a unidade dele vai ser o ohm metro a -1. Certo até aí? Beleza, então. Então, a gente dá uma paradinha para fazer exercícios a respeito dos dois tópicos iniciais da eletrodinâmica, que são corrente elétrica, primeira e segunda lei de Ohm. Ok? Valeu!